Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do MedLexCast, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui com o professor Nelson, com o professor Marcelino. Eu já, no episódio anterior, li aqui o extenso currículo dos dois, então a gente vai dar continuidade. Vai aparecer depois o Instagram dos dois para vocês entrarem em contato, mandarem mensagem e poderem tirar dúvidas ou procurarem para contratarem eles, né, para serviços, prestação de serviço, tudo isso que a gente está discutindo. E antes de mais nada, a gente dá continuidade no bate-papo. Fica sempre o nosso convite aqui para vocês acompanharem os nossos vídeos. A gente já está com vários vídeos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo, manda lá no grupo do WhatsApp para que vocês divulguem aí o nosso conteúdo e a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo que faça sentido para vocês. E uma coisa importante, né, pessoal? Não custa nada, é de graça. É só apertar lá, curtir. Você não vai gastar nada com isso. O YouTube não vai cobrar de você para fazer isso e nem para se inscrever no canal, tá? Então a gente conta aí com a colaboração de vocês para que vocês possam trazer para a gente esse retorno. É só isso que a gente pede para a gente continuar com esse projeto, tá bom? E aí vou passar a palavra aqui para o meu pai para a gente começar aqui e dar continuidade ao bate-papo. Vamos lá, Marcelino, quero fazer algumas dúvidas que são, acho que nossa, da maioria, de todos nós que estamos aqui, principalmente daqueles que nos ouvem e nos assistem. Recentemente, Marcelino, eu vou começar por essa, depois tem uma outra mais cabeluda, mas recentemente a gente viu aí a mídia toda defendendo, posicionando, discutindo a possibilidade ou a lei que transforma as guardas civis municipais em polícias municipais. Duas coisas eu queria ouvir, você com toda a experiência, com todos esses anos de corregedoria e tudo aquilo que eu vivenciei também e vi. A grande pergunta que na minha cabeça fica, e eu acho que na grande maioria, é assim: como isso vai ser possível de ser trazido para dentro da melhoria da condição da sociedade, quando hoje a gente ouve falar em insegurança global, quando hoje a gente sente a insegurança global do dia a dia. E segundo, e aí eu acho que entra o principal, como é que isso se encaixa dentro de uma condição onde você prevê uma hierarquia? Porque polícia civil e polícia militar é bem definido, uma é ostensiva, a outra é investigativa, ponto. Tá? Agora, quando entra a municipal, que lá no primórdio o legislador tinha ideia, quando a criou, de trazer alguma coisa que preservasse e vigiasse o patrimônio de cada município, e não uma condição de policiamento ostensivo, e aquilo que a gente vê no dia a dia. É muito bom falar de Guarda Civil Municipal numa cidade como São Paulo, que tem dinheiro, que tem... Agora, como é que isso fica naquelas cidadezinhas do interior desse país continental, onde, por exemplo, cidades em que a condição financeira até do próprio município não permite que essa chamada de agora em diante de polícia ou essa transformação venha a ocorrer? Então vamos lá. Primeiro tem a questão legal, constitucional, e tem a questão da organização factual, ser humano. Tá. Então não dá para fazer esses estudos sem falar dessas duas coisas. Com certeza. A primeira coisa, que é um equívoco, é eu não ter uma alteração constitucional e eu ter alterações aqui que estão contrariando a Constituição. Tanto é que começou aí ter ações, o próprio Ministério Público. Não foi nem a polícia, o Ministério Público está caindo esses nomes, porque você está violando o preceito constitucional. Muito bem. Isso daí é uma coisa. Então, se os prefeitos, se a população quer, precisa de uma emenda à Constituição, alterar lá. Então, por quê? Hoje, você tem a lei federal
que institui as guardas. No artigo 5º lá fala sobre desta lei, inciso 5º, é uma lei que fala que ela passa a ocorrência quando chega uma polícia e tal, porque hoje, o que ocorre de fato é que elas prendem, elas fazem, levam, porque qualquer um do povo pode prender em flagrante delito. Muito bem, isso é uma questão. A segunda questão é o material humano. Então, como que é feito no Brasil, em 5.750 municípios, você faz a contratação e cursos de guarda. Treinamento, né? O treinamento tem município que em 2 meses ele está com a arma na cinta, e aí? Então o que acontece? Eu preciso ter um perfil psicológico e não é uma varinha de condão que vai falar, ó, a partir de hoje você é um policial militar, a partir de hoje você é um policial municipal, a partir de hoje você é um policial civil. Você não precisa mandar as academias. Não precisa. Então o que acontece? Hoje você tem uma formação hoje para ser policial militar ou policial civil, você tem uma formação aqui em São Paulo, é tecnólogo, é curso superior. Sim. Então a pessoa entra, faz um curso de 1 ano, depois ele é estagiário 1 ano, com uma carga horária, porque é integral. Ele vai aprender desde primeiros socorros, ele vai aprender a legislação pertinente à polícia, ele vai aprender a manusear armas, dirigir viaturas, fazer atendimento. Então, e mais, um perfil psicológico, quando eu vou contratar ou ter uma empresa, ou mesmo os funcionários psicólogos, eu tenho um perfil para um policial e um perfil para um guarda. Agora, ele já é guarda, agora ele vai ser transformado em policial sem a questão psicológica, treinamento, etc. Isso aí é uma coisa. Agora, aquilo que como cidadão, lógico que eu quero uma viatura aqui na porta, outra lá, policial andando, cachorro. Então, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu fiz na área correcional, eu fui pesquisar polícias do mundo. Eu tomei um susto quando eu fui na embaixada americana. O cara falou, não, lá tem mais de 14 mil órgãos policiais, porque você reúne lá, faz uma polícia com poder. O que precisa ser discutido no Brasil é o ciclo completo de polícia, e não uma polícia ficar passando uma coisa para outra, depois passa para outra, depois passa para outra, e aí a gente tem uma figura que quem criou não tem mais, e que se você olhar no mundo deve ter a meia dúzia de países que tem, que é o inquérito policial, que é um negócio ultrapassado, principalmente na área, hoje, na época da digitalização de câmeras, você precisar fazer prova 2, 3 vezes para chegar no judiciário e ter que refazer prova. Então, é um negócio tremendo. Então, antes de discutir o nome, porque o nome, não muda nada. A população está me preocupando se vai chamar super-homem ou polícia. Põe lá a Liga da Justiça, põe o que quiser, mas o que eu quero é ter o policial. E mais, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa morreu dentro do Parque do Ibirapuera. Foi discutido, inclusive essa pergunta fizeram para mim na banca do doutorado para eu responder. Uma pessoa chegou lá, como é que é feito hoje? Vamos imaginar que essa pessoa que morreu de doido, pulou lá e tal, chega, o que vai chegar primeiro? É a Guarda Municipal. Sim. Porque é do parque. A Guarda Municipal vai chegar lá, opa, morreu. Então peraí, chama a polícia, chama a militar. Não, o cara já tá com rigidez cadavérica aqui. Não, então vamos chamar aqui a Polícia Civil. A Civil vai lá, não, tem que chamar a Polícia Técnico-Científica. Foi lá. Aí a Polícia Técnico-Científica vai mexer no corpo. Puxou o documento do cara. Opa, é um gringo. É um americano, é um italiano, chama a Polícia Federal. Aí vai a Polícia Federal lá. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Sim. Aí vai chegar ali para levar a polícia. Então, peraí. Por que a nossa legislação não tem o ciclo completo? O cara que pegou resolve.
O cara, não precisa levar para civil. Não, teria que ter levado para uma perícia imediatamente e já leva para o judiciário, tudo pronto. Não, vai para civil, vai investigar, tal. Não, leva para o judiciário, o Ministério Público determina a investigação. Então, o que nós temos aqui é uma burocratização do sistema de segurança pública, que isso ajuda bastante a criminalidade, mas é totalmente prejudicial para a população. Porque hoje você pega um fato, você tem que levar para outra polícia, a outra polícia tem que passar para a polícia técnico-científica, para a perícia, muitas vezes foge aquela atuação, tem que mandar para a federal, o exemplo que eu dei, e aí você vai vendo que isso é um prejuízo que podia lá, o primeiro que pegou, faz o ciclo completo, cria-se organismo dentro da instituição que já tem. Para se ter uma ideia, na corregedoria, onde eu fui corregedor, trabalhei 27 anos na corregedoria, cheguei a ser corregedor geral, tem um departamento chamado PM Vítima. Nós esclarecemos, na época que eu estava, mais de 82% dos casos que envolvia morte de policiais militares no horário de folga. A gente esclarecia, de autoria desconhecida. Então a gente trabalhava junto com quem? Com o DHPP. Então, por quê? A competência é do DHPP. A gente entrava para auxiliar exatamente nessas investigações. Então, o que acontece? Se as polícias podem ter departamentos periciais e departamentos de investigação, todas elas. Sim. Todas elas. Ela vai chegar e vai resolver o problema da população. Porque imagina um indivíduo que chega, chama uma polícia fala, não é comigo. Chama a outra, não é comigo. Chama a outra, não é com a polícia X, é com a polícia tal. Não, isso aqui é o IBAMA, porque envolve o custo disso, né? O custo disso. Né? Exatamente. Então, primeiro, voltando à pergunta para não ficar sem resposta. Polícia municipal não tem problema, desde que altere a Constituição. Porque senão vai ter problema vai ter uma área de intersecção ali, sobrepor funções policiais, que vai ter discussão judicial. Então é preferível que tenha efetivamente. E outra coisa importantíssima, que é o treinamento. Né? Quando a gente falou, quando você fez a pergunta no podcast passado, sobre a questão dos cartórios, é a mesma coisa. Vai ter prefeito numa cidade lá que ele vai fazer uma guarda pretoriana dele. Né? Vai fazer uma guarda dele lá, vai fazer um concurso, aprova lá 30, porque é o que ele consegue pagar, 30 pessoas, dá uma viatura, e aquelas pessoas lá dá 2 meses de curso, não tem nem professor para dar aula ali, mas ele dá 2 meses de curso, pronto, faz uma lei municipal, resolve o problema. Então, por isso que precisa ser numa esfera federal, para tratar sobre isso. Só que aí entra um detalhe. Nós somos transcontinental, como você falou. Então, não dá para você tratar a segurança pública de São Paulo como segurança pública do Amapá, segurança pública do Paraná com a segurança pública do interior do Agreste nordestino, por exemplo. É outra realidade, sociedades, aspas, exato, diferentes. Tanto é que eu já tive na corregedoria um caso que mataram um policial e o cara foi para o Agreste da Bahia, e quem prendeu, não prendeu porque ele reagiu à prisão, foi a polícia da Caatinga, que é uma polícia que tem na Caatinga. Aqui precisa ter polícia da Caatinga? Não. Precisa ter treinamento de polícia da Caatinga em São Paulo? Não, nós não temos isso. Não tem Caatinga. Então, exato. Então, a polícia militar, a polícia civil e a futura polícia municipal, ela precisa muito ter essa especialização regional. O que aquela população precisa. Por isso que a gente dá até risada quando a gente vê um professor de direito que virou ministro do Supremo e que agora quer criar o SUS da segurança pública, né? O sistema único. Isso não tem como fazer num país como o nosso. E enquanto a gente tinha que estar indo em vias contrárias, o Nelson pode até falar que os estados lá americanos podem fazer leis penais, e eles fazem porque tem uma autonomia, é efetivamente um estado membro de uma confederação. Aqui não, se quer fazer leis federais
para realidades totalmente É a diferentes. descentralização, né? Tem que ser descentralizado, né? Não dá. pra ser... Inclusive, isso precisa ir longe. A polícia de Presidente Prudente, a polícia de Santa Branca, que é aqui a 120 quilômetros daqui, é diferente da polícia de São Paulo, porque a realidade é diferente. Né? Então a gente tem uma realidade diferente, não dá para fazer um plano. O Plano Nacional de Segurança Pública, sabe qual que tem que ser? Tomar conta das nossas fronteiras para não entrar droga, tomar conta das nossas fronteiras para não entrar armas, pôr fiscalização forte nos aeroportos, né? Ter condições de fiscalizar melhor, Portos, equipar as polícias, isso sim. Aí eu sou a favor. Se você ter, como já tem o Senasp, de você manda o recurso para o município que não tem condição de ter uma viatura, de pagar um guarda municipal, aí sim. Aí o governo federal pode fazer essa, mas eles fazem com exigências, né? E aí essas exigências federais não passam pelo crivo. É como se eu for cuidar. Eu me recordo de uma palestra, inclusive de um americano, que ele falava exatamente isso. O cara queria vender ração para cães e estava em queda. E aí reuniu lá os vendedores, os donos de franquias de loja, por que a gente tem, o que a gente precisa? Aí um funcionário levantou, o meu cachorro não gosta da nossa ração. Porque não estão perguntando para o cachorro, né? Qual a ração que o cachorro gosta? Então, a sociedade, eu tenho que perguntar, peraí, a sociedade quer isso no município? Ok. Quer mais segurança? Eu acredito que todo mundo quer. Claro. Beleza. Então, agora vamos lá para aquela sociedade, para aquela realidade. O policial, o que ele quer? Vou te dar um exemplo. Se compra colete, quem que tem que experimentar o colete? Não é o coronel do gabinete. É o polícia que está na rua. É o polícia que está na rua. Ele tem que fazer um teste com aquele colete para ver se é confortável, para ver se no verão ele não vai morrer de calor. Teve uma época, há uns 25 anos, compraram um colete que parece que foi o PCC que desenhou o colete, que você sentava e enforcava o policial e dormia, porque, você está entendendo? Era um colete que tinha um arco aqui, ele sentava, o colete subia. Então, note que as coisas têm que ser muito estudadas e principalmente ouvindo as instituições policiais. Então não adianta o ministro fazer uma norma, mandar para o Congresso para discussão sem ouvir. Precisa inclusive rodar o Brasil, isso, com debates, com audiências públicas. Peraí, isso daqui, a Câmara Corporal do Policial, você é a favor ou sou contra? Lógico que eu sou a favor de Câmara no policial, no deputado, nos gabinetes de deputado, nas delegacias de polícia, nas viaturas da Polícia Civil, nas viaturas da Polícia Militar, nas escolas, porque veja bem, eu não posso entrar com o celular mais na escola para filmar o que o professor está fazendo de errado se ele estiver fazendo coisa. Então, por que não ter câmeras dentro das salas de aula? E essas câmeras ligadas a um setor com preservação de imagem, obviamente, porque são menores, por exemplo, né? São menores de idade. Eu tenho ali a Lei Geral de Proteção de Dados, mas para quê? Para fiscalizar. O que esse professor ensina? O que esses alunos estão aprendendo? Qual que é o comportamento dos alunos? O que eu posso melhorar para a educação? Sou a favor de câmera nas escolas também. Sim. Não só na body cam no corpo do policial. Então, as coisas precisam ser discutidas. Eu tenho certeza, se eu perguntar para todos os pais que têm criança na escola pública, se ele não gostaria de ver o filho dele aqui no celular. Como na privada se faz. Como na privada se faz. Agora está proibido em tudo, né? A lei acho que proibiu. Não, o celular, tudo, né? Sim, mas né? câmera. Não, a câmera tem. Na particular tem no pátio, tem tudo que é para lugar. você ver. Você entra e vê seu filho lá. A maioria das creches hoje, você tem câmera para ver seu bebê lá, que está sendo bem cuidado. Exatamente. Né? Então eu acredito que todos os pais vão querer. Aí vai vir exatamente a resistência do grupo. Não, mas por que você não quer? Porque quando eu não quero algo, eu tenho que justificar, porque eu não quero a transparência no meu serviço. Sim. Por que não ter, por exemplo, uma câmera dentro de um gabinete de um deputado que representa o voto popular?
Sim. Por exemplo. Ah, não, mas ele vai tratar... Não, tem que ter câmera lá, com áudio. Não, ainda chego mais. Ainda chego a mais. Eu se falar isso, agora eu estou falando como médico. Por que não se ter para médico, desde que seja fiscal, LGPD, mas que se tenha uma instituição que não haja quebra de sigilo e que responda pela quebra de sigilo, aonde se possa introduzir. Por que não pode ser introduzido numa consulta? Por que uma consulta médica minha não pode ser gravada? Sim. É o contrário. A minha esposa pede pro médico, eu posso gravar? Porque o senhor está falando um monte de coisa, eu posso gravar? Mas é que eu estou falando. Por que não pode ser gravada? E aí você vê assim, ó, quando você analisa, não sei se obviamente vocês já tiveram, quando você analisa a LGPD como um todo, ela cria os dados sensíveis. Esses dados sensíveis vão de encontro a tudo que você está falando, na minha opinião, porque o que não se busca é transparência. Exato. Não estou dizendo que não tenha, que em nenhum momento eu estou dizendo que não se tenha que ter vigilância e que isso não tenha que estar restrito a quem de interesse do fato. Mas o que eu vejo é assim, ó, busca-se uma nebulosidade com alguns chavões chamados, por exemplo, de dados sensíveis. O que é dado sensível? Toda e qualquer coisa que interfira no meu pessoal é sensível. Sim. Mas eu não sei nem se é fake news, eu espero que seja. Estava lendo agora de manhã, falando que o combate ao roubo de celular vai ser feito pelo governo federal, mandando uma mensagem para o celular de quem foi roubado, pedindo para que ele seja devolvido na delegacia. Eu não sei se isso Já tem isso num estado. De mandar a mensagem, tipo, roubou, manda falar assim, devolva o celular para a delegacia. Não sei se é Goiás. Mas você está buscando quem? O receptador? Não. O cara que roubou. Você que mas ele não fica você do pode celular, comentar aí, né? Comente aí. Eu não entendi Comente, né? Comente aí se é o seu estado. Existe isso. Então, e diminuiu. Não, mas a minha pergunta é assim, ó, isso é brincadeira. Isso tenta buscar o receptador. Não, é assim. O cara levou, igual a polícia. A polícia vai mandar uma mensagem. Não tem esse alerta de chuva e tal. Vai mandar um alerta. Olha, o seu celular é roubado. O seu celular é roubado. Apresente ele na delegacia. Para um policial, uma viatura policial na delegacia. Entendi. Né? Mas isso daí mas isso aquelas tem pessoas que efetividade. compram um celular então, que não tem procedência. Que não tem procedência. Não, mas ela não sabe, quer dizer, não sabe, né? Você está comprando mais barato. Ela sabe pelo preço. Olha, me permita assim, ó, eu sempre digo isso, vou falar agora na frente de alguém com experiência. Na minha humilde opinião, a pena do receptador tinha que ser 3 vezes a do... Por quê? Porque quando não há interesse, hoje você vê no Brasil assim, ó, há muito pouco tempo a gente tinha, a gente gosta de moto, tinha Harley. Por que falava em Harley? Não, Harley ninguém rouba, porque ninguém compra peça roubada. Hoje você passa em alguns lugares, só tem peça de Harley. Não tem... Quer dizer, a história do celular, a receptação tem que ser mais punida. Sabe o preço? Um iPhone custa 10 mil reais, aí você compra por 1.500. Não, eu vi que tinha uma tabela, né? Como apareceu naquele crime do cara da bicicleta. Isso, né? Aí mostrou que a menina lá, que era o iPhone é mais caro. O iPhone é mais caro, e tinha assim ainda. X, o do 11, 12, e tinha os valores. Mas então teve efetividade isso? Eu achei assim, quando eu li, eu falei assim, não, será que é brincadeira? Não, mas isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas a minha pergunta é assim, isso aí, sabe como eu acho que funcionaria? Isso vai ficar impresso toda hora saindo ou vai uma mensagem? Então, eu porque espero qualquer policial que pegar na mão... Eu espero que fique direto, saindo mensagem, porque aí a pessoa vai ter que abandonar aquele... Não vai porque é pelo e-mail, pelo e-mail do celular. Eu posso trocar o chip e vai continuar. É isso que eu estou pensando. E outra coisa, o policial, já pensou, se tocar um alarme, uma coisa, você está fazendo uma revista... Opa, celular é você está revistando, toca... Peraí, opa... Exatamente. Eu acho que isso diminuiria. Assim. Não, diminui. Mas assim, eu acho que não é solução. O furto de celular, ou furto de arrebatamento, ou roubo de celular, ele vai diminuir quando você tiver uma punibilidade
porque a impunidade é demais. Quando você prende. Esse daí era um que não. Esse que você citou era um que não voltou da saída. Então o que acontece? Num país que você tem muitos benefícios para o preso, você tem progressão de regime, você tem saída. Se cada saidinha de São Paulo, 1.000 não voltam, se você tem 3, 4, são 5.000 presos, às vezes, que não voltam no ano. Aí, você tem salário. Pior, salário. Se ele foi registrado antes de ser preso, ele vai ter auxílio, a família, né, vai ter. Sim. Mas assim, note que é uma questão muito mais de execução penal do que de prevenção. Sim. Porque eu tenho um exemplo prático aqui, que é contado na Zona Norte, inclusive, que uma viatura de um sargento prendeu um cara que ele era especializado em arrombamento de igreja católica. Ele entrava na igreja católica, ia lá para a sacristia, roubava notebook, pegava o dinheiro das ofertas lá, tal, etc. Pegava o dinheiro e fugia. Então ele foi pego. Já tinha passagem por furto, ok? Já tinha. Mas saiu na audiência de custódia. Só que aquele policial nem está sabendo, que ele prendeu, foi flagrante. No dia seguinte, audiência de custódia é promotor, defensor público e juiz. Audiência de custódia, saiu. Quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, a mesma guarnição estava de serviço. Prendeu de novo. Ligação de uma outra igreja, ó, parece que tem um cara entrando aqui. O cara foi lá, já tá solto? A mesma guarnição prendeu o mesmo indivíduo na mesma semana. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Então, esse sistema de audiência de custódia do jeito que é, porque quando eu sou a favor da audiência de custódia, você está dirigindo, veio uma pessoa na frente, você passou o carro por cima, de repente o delegado entende que foi dolo eventual de dar uma prisão ali, você vai preso, mas você não estava embriagado, mas você vai na audiência de custódia, você sai. A probabilidade de você reincidir neste crime muito baixa. É muito baixa. Agora você pega crime de roubo, de sequestro, de tráfico de entorpecente, o cara saindo da audiência de custódia. Já não devia ter audiência de custódia. Então, porque delinque no mesmo... Porque não tem educação. Então a gente tem que, primeiro, estudar o porquê que está acontecendo isso. Por que os juízes, em certo momento, tendem... Não adianta vir o ministro falar que a justiça solta porque a polícia prende mal. Como é que prende mal? Você prende a mesma pessoa 200 vezes. O caso emblemático que uma capitão levou num programa de televisão, de rede nacional, de um indivíduo que foi preso 16 vezes por roubo. 16 vezes. E estava solto. Então, o que acontece? Então, isso daí anima aquele que tem um viés de delinquência sociológico, ele fala assim, opa, para que eu vou trabalhar? O que vai acontecer? Entendeu? Então precisa efetivamente ter uma mudança na legislação, o governo tem que abraçar a causa, porque é aquilo que o presidente falou, que ele não quer, mas é o que é. É o país a República dos Roubos de Celulares. Aqui é. Não acho que não existe lugar no mundo. Não. Nos Estados Unidos, você fica tranquilo andando na rua com o celular na mão? Bem tranquilo. Como que funciona essa questão de segurança? O primeiro que eu gostaria de falar é a questão da polícia, né? Lá tem condados. Então, assim, tem as cidades. Acho que no meu condado é aquela de Orange County, que tá Orlando junto. Deve ter não vou te falar exatamente, mas com quase 10 cidades dentro. E a polícia, assim, tem a do condado e tem a municipal. E tem a de cada cidade. Mas aquela que é mais forte é a do condado, é aquela que tem mais. Tanto é verdade que a educação, as escolas públicas lá, é do condado. Por isso que o Trump não quer Ministério da Educação, não precisa. O governo federal não cuida da educação. Não fala nada, não cuida. É o Estado e os condados. Que, na verdade, o Estado passa o dinheiro, né? Repassa o dinheiro dos impostos para os condados.
E o condado tem o seu imposto também, que quando a gente vai fazer uma compra lá, no condado de Orange, é 6,5%. Isso tudo é revertido, IPTU, tudo revertido nas escolas, né? A maioria deles nas escolas. Então, tem essa diferença de polícia. E depois tem a estadual, que é estadual, normalmente é só nas rodovias, que é para multar, né? E claro, se algum crime eles vão atrás também, mas normalmente é nas estradas que eles ficam, mas são os condados que têm a competência. Mas lá é ciclo, como ele falou? Quem começa, termina? Ciclo policial? Quem começa, quem atende... Lá é o que prende e leva para o juiz. Né? É o que prende. E assim, até multa, né? A multa o cara cobra na hora, né? Sim. Dependendo da multa, ele não vai para o judiciário. E às vezes tem que levar para o judiciário. Dependendo da multa, vai para a corte. E ele vai pagar lá na corte. Lá não tem inquérito, né? Não tem inquérito. Não. Então, uma coisa que é importante, a questão da desjudicialização, que é simples, daqui a pouco eu vou falar do iPhone, mas é bem simples. Por exemplo, o pessoal tem investido em imóveis lá para alugar. Porque a locação, você fez um contrato com o locatário. Ele não pagou, você vai notificar em 15 dias lá, pelo menos dá uns 15 dias, não precisa dar tudo isso, mas dá uns 15 dias, ou máximo 30 dias, ele vai dar para sair, porque ele não pagou. Sim. E ele sai. Se ele não sair, ele vai com a polícia. Com a polícia. Não vai pro judiciário. Igual aqui, você tem que entrar com uma ação para tirar o cara lá. Se tirar a força lá, você toma um processo aí. Faz uma reintegração com a polícia. Você tem que levar, você tem que ir pro judiciário, e o judiciário demora 1 ano. Eu tive um caso de 1 ano. Da minha casa para tirar a pessoa de lá que não pagou. Já não pagou 1 ano. Mais 1 ano que não pagou na justiça. Ficou 1 ano. Então, 2 assim, anos. absurdo. Não, lá você vai com a polícia e tira. Porque eles entendem que se você assinou um contrato de que é para pagar e você não pagou, não precisa da justiça, pô. Tá escrito. Não precisa. Você assinou o negócio que você tem que pagar. Se você não pagou, você não pagou. Você tem que sair. Você leva o contrato para a polícia, Tá aqui, ó. Não Vai tá nem pagando. Começa e termina. É isso aí. Então, ela é muito mais Efetivo, né? efetivo, desburocratizado, desjudicializado também. Sim. Muito mais efetivo. Agora, do iPhone, assim, uma que é muito mais barato, né? Sim. Lá. Quando sai lançamento, é $1.000, $1.200. Máximo $1.200, dependendo se é Pro Max, aquele negócio todo. Uhum. Mas, assim, para nós, nem custa isso. Porque ele sempre tem uma promoção. Lançou. E se for aquele que já foi lançado, por exemplo, 16, vai lançar o 17, se você for comprar o 16 hoje, na operadora que você tem, ele vai te ofertar lá por $10 por mês. Paga 36 por mês. vezes. 36 vezes $10. Isso vai dar $360. Nossa. Você dá o seu, às vezes, se o seu, eles aceitam de 13 para cima agora, né? Se o seu não ele não vai aceitar, mas é $10. Agora, se aceitar 13 do 13, 14, 70, você vai pegar o 16, é de graça. Você dá o seu, ele te dá um novo. Exato. E eu vou falar também, lá não tem mercado paralelo para você comprar. Isso que eu Vai ia comprar, então. Isso, não tem. E desmanche de peças de Sim, celular. É esse que é o problema. Porque- Acho do celular. E o celular aqui tem a questão do Pix também, né? Que é o grande. sim. Às vezes o pessoal Transferência. rouba o celular também Isso por que eu causa queria do Pix. perguntar, Né? Marcelino, eu tenho certeza que você... o maior furto ou roubo, ou maior arrebatação ou roubo de celular, tem estatística se isso é por necessidade do equipamento do celular ou se isso é em decorrência de Pix, de Não, outras a maioria ainda é para revender o celular mesmo. Tá. Mas, quando aquele que furta ou rouba o celular pede para desbloquear, ele manda para pessoas que conseguem entrar ali e nas contas, mesmo tendo senhas, etc. Por quê? O que acontece com a pessoa? Então, aqui vai uma dica de segurança para você. O que você não pode, o que você deve ter no celular? Você pode ter um banco digital sem dinheiro só para você pagar no crédito, então, ou seja, você não precisa ter dinheiro no banco, você vai pagar no crédito o que você usa, o Uber, o iFood, o que você quer pagar ali no crédito, para ser mais exato. Você vai ter ali, então, você não precisa ter dinheiro naquela conta. Detalhe, você entra no aplicativo. O Nubank eu sei que tem isso, o Inter tem isso, o Nomad, que é um banco digital, tem isso também. Você pode ter uma barrinha lá que você põe assim, ó,
até 2.000 de crédito, até mil reais de crédito, tal. Você diminui o crédito. Você vai precisar de mais, você aumenta o crédito e coloca senha nisso. Você oculta aquele aplicativo, né? Se for o Android, se for a iPhone, tem a maneira de você ocultar, tem vários vídeos na internet para isso. E uma outra questão, não coloque o e-mail principal do seu banco no seu celular, porque ele vai pedir para trocar a senha e vai mandar um e-mail para você que está no seu celular. Então, o que o bandido vai fazer? Ele vai entrar no seu banco, vai falar, eu quero trocar isso aqui. Aí ele fala, confirme no seu e-mail, mas só que o seu e-mail está no seu celular. Então, o seu e-mail de celular, deixe para um computador que fica na sua casa, deixe para um outro celular, e você tem aquele, o mais para você sair sem os seus dados móveis ali. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo familiar. A minha cunhada sofreu um arrebatamento, celular desbloqueado, no sábado de manhã. Então, ela conseguiu bloquear o chip, conseguiu entrar em algum banco, só que o que o bandido fez? Ele entrou no banco dela, não vou falar a bandeira, mas entrou no banco dela, mas a solução foi boa para ela. Entrou no banco dela e pediu um cartão digital. Então, ele pediu um cartão digital. E com esse cartão digital, ele saiu fazendo compra. Ela tinha um bom crédito de mais de 20 mil reais naquele cartão digital, ele saiu comprando. Quando ela foi na segunda no Santander, já tinha um débito lá de 20 e poucos mil reais. O cara levou, acho que um monte de gente para comer numa lanchonete famosa, porque numa lanchonete ele gastou R$ 2.500. Nossa. Uma lanchonete especializada em hambúrgueres. Mas, então, aí você vê, é lógico que quem foi, aí entra na área penal, mas quem foi a vítima? O banco. Não foi ela. A vítima aí foi o banco. Então, ela não pagou. Não, o banco foi para ela na hora, falou assim, não, esses valores a senhora não vai pagar nada, porque no BO está o horário que a senhora declarou que a senhora foi roubada, furtada, porque o cara pegou e saiu correndo. Então, a partir dali, qualquer responsabilidade do banco. O banco não precisou fazer nada. O banco, ele estornou automaticamente lá os valores e resolveu o problema. Então, o que acontece? Primeiro, isso é importantíssimo. Furtaram, mas eu não vou atrás, porque eu não vou achar. Não. Faça o boletim de ocorrência. Sim. Porque, primeiro, você faz de casa. Você faz de um outro celular ou de um outro computador. Né? Você faz de casa. E aquilo é uma prova para os seus direitos. Mesmo que você fale, não, essa aí depois, eu não tinha conta lá. Mas o cara pode abrir uma conta. Porque hoje você digitaliza, por exemplo, uma carteira de habilitação, RG, ele vai usar aqueles dados para abrir conta. E a gente tem RG até no celular mesmo, na CNH digital, tem todos os documentos lá. Tem tudo. Então aí é importante essa dica de segurança, foi boa a sua pergunta, porque hoje você tem que levar a vida aqui no celular, mas você tem que ter uma vida num outro celular mais guardado, né? Tem que ter uma vida paralela, né? Exato. Eu acho assim, infelizmente, mas não entra na minha cabeça precisar fazer isso. Isso, porque é o celular, e principalmente as pessoas, principalmente a autoridade falando, né? Que você deve evitar atender o telefone, o celular na rua. O celular foi feito para isso. Exato. Deveríamos ter este direito, né? Te privando uma coisa absurda. Ele não é mais um aparelho, como inclusive na Europa chama, né? O aparelho móvel. Ele passa a ser um aparelho fixo. Você só tem segurança e usar onde que você está. E ninguém mais é fixo hoje. Né? Não, ninguém tem mais número de telefone fixo. Hoje tem, porque o cara dá lá no pacote. Sim, eu não tenho nenhum aparelho. Tenho lá no cinema. Você está falando com muita propriedade. Quer dizer, o aparelho que é para usar na rua, você agora você escuta a autoridade, não use na rua, use em casa. Infelizmente. E a gente às vezes vai sair, a gente vai comer num restaurante lá perto da empresa e fala, às vezes ele tá usando o celular e fala pra ele, pá, a gente tá na rua, guarda o celular no bolso.
Porque você não pode sair na rua. Não, com o é a celular. falência, é a falência. É a falência do Estado. Falência É do Estado. como eu ter que colocar bloqueadores de celulares dentro de É presídio. brincadeira. Mas peraí, o celular não é para entrar. Não precisa ter bloqueador se não tem celular lá dentro. Não, né? aí sabe o que acontece? As regiões em Não volta. pega. Então, conhece ali o presídio da Zona Norte, tem um supermercado, um hortifruti grande, na frente ali, Sim. de uma rede famosa, o celular ali não pega. Então não pode ter maquininha Ele não tem maquininha para passar Então, cartão. o que acontece? Você tem que falar assim, mas como é que aqui fora não pega se os caras de lá de dentro ligam? Lá funciona. Chega a ser inacreditável sim. isso. Então, mas o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter maneiras de não deixar o celular entrar nos presídios. Exatamente. E não criar maneira de bloquear o sinal lá dentro. Exatamente. Não, é que nem essa solução, não sei se vocês devem ter acompanhado, essa última solução da história da revista íntima. Sim. Não, a revista íntima poderá ser feita se acompanhada por um médico. Peraí, o que muda? Aonde está a ideia não é o constrangimento? Se está o médico e o agente, o que muda o médico estar junto? Detalhe, volta aquela questão lá. Ouvir o CRM? É isso aí. O que Tem muda? que ouvir o médico. O médico vai falar, o que eu vou fazer lá? Eu sou médico. Eu não sou policial. Sou médico. O que muda o médico estar presente numa revista íntima? Então, já que tem que ter alguém, que tem um psicólogo. Então, Sim. Então tem que ter, porque é Pra isso ver que se é tem bom. o porque constrangimento. o né? constrangimento é psicológico. Sim, sim. A sensação Sim. de constrangimento é psicológica. Sim. E entra muito nisso, né? A questão de impunidade, por exemplo. Não entra na minha cabeça, por exemplo, a questão da maioridade penal, 18 anos. Para mim, deveria ser feito sim pegou um menor, ele tem entendimento que aquilo é um ato ilícito, ele tem entendimento que ele não deveria fazer aquilo, então ele tem que pagar por aquilo. Não é a idade que diz isso. O O Nelson pior, acabou de falar que testamento ele pode fazer. então, Com e 16. o pior, Mano, já tem nem idade. pior, aqui nós moramos num país que o jovem de 16 anos pode votar para eleger o presidente da República. Exato. Mas ele não pode ser responsabilizado se ele matar e roubar alguém. Não, e você não pode nem falar que ele foi preso, ele foi apreendido. Então, isso daí é um absurdo e está demorando, né? Está demorando para mudar isso aí. Como é que é nos Estados Unidos? Na Flórida, 12 anos vai preso. 12 anos de 12 idade. E aí o xerife faz questão de mostrar ainda, não fica tampado Sim. o rosto. Olha aí. Olha aí, ó. Você Aqui é quer assim. pior? Você quer pior que eu achei o fim do mundo? Esse caso agora recente que foi muito emblemático da menina lá, da Vitória, o cara confessa, se entrega, aí o policial vai na viatura e traz uma toalha para sair. Foi na viatura, apareceu o policial entrando na viatura, pegando uma toalha para ele cobrir o rosto para ser levado. Peraí, o cara já tinha confessado. Não dá nem para se pensar, e se não for? Tem algumas coisas que não dá pra entender. E aí entra nessa da impunidade. E esse menor, ele acaba fazendo escola, né? Então ele começa, e aí quando é 18 anos zera a ficha dele, e aí ele vai. A Fundação Casa, né? Acaba sendo tudo isso que nós estamos discutindo, na minha opinião, obviamente o especialista está ali, mas é assim, ó, tudo isso nós só estamos fazendo formas de demonstrar a falência do Estado. Sim. É o Estado falido. E por uma questão que não é tão complexa assim. Não. O que é? Mudança de legislação. O Congresso tem que falar, peraí, o que está pegando aqui? A maioria das pessoas estão fazendo crime de que idade? Aí eles começam a fazer com 14 anos. Então vamos baixar aqui. Exato. 14 e 18, vão ter que... o que eu tenho que fazer? Construir presídios para que eu não misture lá, tudo bem? Que se construa. Sim. Outra, progressão de regime. Peraí, quantos anos você foi condenado? X. Então, peraí, qual é a progressão? E para qual crime tem progressão de regime? Porque tem crime que fala assim, meu amigo, você é traficante, contumaz, preso pela segunda vez, não tem que ter progressão de regime. Porque eu acho muito interessante uma expressão que mas ele está no bom comportamento. Não, ele tem que ter bom comportamento aqui fora, para não entrar. Né? Bom comportamento dentro de uma cela. Ele não tem nem o que fazer lá. Até um leão no zoológico tem bom comportamento. Manso, né? Entendeu? Então, o bom comportamento tem que ser fora, não dentro. E a gente está vendo aí que saída está aumentando
tá tendo vítimas fatais por causa Sim. das saídas de Sim. presos. Ah, não, mas tem que socializar. Não deu certo isso. Não deu certo. Tem que ter Então, outra forma. tem que ter outra forma. Esta não deu certo. Eu acho até que, de repente, até dá para o sistema carcerário um esvaziamento para ter mais vaga, né? Mas isso não é. Você tem que construir presídios. São coisas que não dá voto. Então, quando a gente sabe coisas que não dá voto, um prefeito falar que vai construir cemitérios para o município, isso não dá voto. Deu até novela no passado, mas voto não dá. Voto não dá. Voto não dá. Construir presídios federais, estaduais, também não dá voto. E outra, começa uma briga, eu já acompanhei isso, Nelson. Qual prefeito que quer ter um presídio no seu município? Ninguém, né? Entendeu? Porque no entorno... Não quer. Então, primeiro, tem que ter incentivo. Tem que ter incentivo para aquele prefeito. Inclusive, ter uma guarda lá. Né? Então, ter uma guarda reforçada, ter um patrulhamento nas estradas mais reforçado. Então, a gente sabe que os presídios do interior do estado, aos direitos humanos, não aceita ter mais presídios em ilhas. Por que não? Ah, porque a família não pode visitar. Ué, Bota uma balsa. Bota vai de barco. transporte. Por quê? Por que não pode? Tem que ter. Inclusive, o Trump vai renovar lá de Ah, ele quer inaugurar de novo Alcatraz? Saiu aí a reportagem que ele quer aumentar. Por quê? Nós precisamos ter presídios construídos, legislação penal forte, processual Sim. e lei de execuções penais condizentes com a atual realidade, condizente com aquilo que a gente está vivendo. E aí sim, quando você começar a encarcerar, a pessoa fala, opa, não compensa mais eu correr risco por causa de um celular. Exato. Não compensa. Pensa duas vezes antes de fazer. Exatamente. E outra, já que estão falando em políticas tributárias no mundo todo por causa da política do Trump, por que não baratear os aparelhos? Né? Sim. Tirar os impostos, que hoje o celular é uma necessidade. Sim. Tirar impostos, baixar impostos, Sim. não, muito pelo contrário, a política é outra, é aumentar impostos. Então, o que acontece quando você tem algo que é valioso, Claro. as pessoas vão em cima daquilo que é valioso. Então, não é só hoje, a TV rodou a internet aí, aquela médica que, para tentar tirar a aliança, ela foi espancada, quebrou Sim. uma costela, porque ela já caminhava sem o celular. Cortaram, morderam o dedo dela, né? Já andava sem celular com medo de ser assaltado. Isso. Aí o cara quase arrancou o dedo E um dela. monte de gente é assim, né? Você põe aliança, vai engordando, não sei o que, Não, a aliança aí não sai, sai, né? Exato. Então o que acontece? Hoje, as pessoas. Não, é o que o Nelson falou. Eu falei, você não pode atender o celular Não pode fora de usar casa. aliança. Mas o celular foi feito, é móvel. Como dizem os portugueses, é o telemóvel. É telemóvel. É telemóvel. Daqui a pouco você tem que comprar uma aliança falsa. Isso. Porque você tem que ter aliança. Se você não tiver nada também, você é capaz de apanhar. Você tem que ter alguma Tem que ter coisa. uma coisa pra entregar. Dentro de casa e fora, né? Aí você deixa uma ali em casa e a hora que vai sair Não, você você apanha dentro de casa e foda. Não, mas não. Aí eu tenho até uma descontração para dizer aqui. A minha esposa estava no sofá e falou assim: por que você está sem aliança? Eu falei, mas quando eu saio, eu ponho aliança. Não, por que você está sem aliança? Falei para ela assim: você já viu algum presidiário usar a tornozeleira eletrônica dentro do presídio? Pra que precisa? Não é? E é bem isso. Não é isso, mano. usar lá fora. Quando eu sair, eu tô com ela. É isso. Não é? Boa. E pra gente, partindo pro final aqui da nossa conversa, queria só que você comentasse um pouquinho, Marcelino, sobre a questão do PNL. Então, só para explicar pro pessoal como funciona isso, o que é isso. Não, e falar da tua formação. Sim, Porque você. Inclusive, ela em Orlando, o Richard Bandler e John Grinder, na década de 70, ele ainda dá curso lá, viu? Eles criam, por observação,
de alguns psicólogos que viam que as pessoas não faziam terapia. Ele curava as pessoas, em especial Fritz Perls, naquela época, e a doutora Shapiro. Ele curavam as pessoas com uma sessão. E aí ele foi estudando por que isso acontecia. O John Grinder, ele era um estudante de matemática, depois ele fez computação, estava fazendo computação, e o John Grinder era um professor. Quando ele viu que aquilo, a faculdade viu que ele estava dando certo aquilo, ele colocou um professor para supervisionar, que é o John Grinder. E os dois viram e deram este nome, programação, porque era uma época que estava surgindo os computadores, sim, programação neurolinguística. Ou seja, nós somos comandados no primeiro patamar por aquilo que nós pensamos, depois sentimos, depois, ou seja, um pensamento gera um sentimento gera um comportamento, e esse comportamento gera um resultado. Se eu começar a falar coisas tristes, você começa a pensar em coisa triste, você começa a se sentir triste, mas daqui a pouco o resultado é choro. Se eu começar a falar coisas alegres, você começa a pensar em coisas alegres. Isso. E esses comportamentos, eles são recepcionados para a gente, a nossa mente é programada. A gente vem com a BIOS quando nasce, né? A nossa BIOS, ela vem com aqueles movimentos que a gente tem, ó, movimento peristáltico, aquilo que a gente precisa. Só que a gente vai aprender, instalar software ali. Se eu nasci nos Estados Unidos, eu vou falar inglês. Se eu nasci no Brasil, eu vou falar português. Se eu nasci na Itália, eu vou falar italiano. Então, vai sendo instalado software ali de linguagem, que é a primeira, que vai ser instalado. E a linguagem é o que permanece. E é a linguagem falada. Depois eu vou aprender a linguagem escrita. Então, por que é programação neurolinguística? Porque pela linguagem eu posso mudar o meu comportamento. Então, se eu me sinto um fracassado, a possibilidade de eu ser um fracassado é muito grande. Se eu declaro para uma criança, principalmente pai e mãe, você, papai e mamãe, se você fala, ó, eu tenho 2 filhos, mas esse não serve para nada. Essa criança, se ela ouvir isso, ela está recebendo da pessoa que ela ama, que são os tutores dela, pai e mãe, que ela não serve para nada. Ou seja, ela vai falar que não serve para nada, porque então eu vou sentir que eu não sirvo para nada. Então, aí o que começou? Essa programação começou a crescer muito nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Os profissionais de várias áreas, principalmente quando eu fiz a minha formação, tinha coaches, tinha psicólogos, tinha terapeutas, porque você tem uma ferramenta a mais para melhorar não só a comunicação, a intercomunicação, como a intracomunicação, que é a comunicação com você mesmo. Se você se sente um vitorioso, a primeira possibilidade de ser um vitorioso é você se sentir um. Por isso que também em 1974, Timothy Geithner escreveu um livro, O Jogo Interior do Tênis. Porque ele escreveu exatamente para os jogadores de tênis, mas que pode ser aplicado para a vida, que é aquele jogador que entrava com pensamento de derrota, perdia. Principalmente se ele tivesse mais ou menos emparelhado ali, você vê o time, aquele jogador, né? Não e o esporte em equipe. Aquele que provocou. Exato. Não aquele que. Não, porque o equipe é mais complexo, né? Mas o esporte individual, que, por exemplo, o golfe, você tem que mentalizar que você está acertando. Você tem que mentalizar que você vai acertar, que você é de sucesso. Só que tem o revés disso. Mas e se eu não acertar? Aí vem a questão que não existe fracasso, existe feedback. Então você tem um retorno. Opa, eu não considero nada que eu não consegui um fracasso, e sim um aprendizado do que eu não fiz. E aí você tem o exemplo de Thomas Edison, mais de 2.000 vezes tentando fazer a lâmpada, ele não conseguiu. Quando falaram para ele, diz isso aí, não, mas eu sei 2.000 maneiras de não se fazer lâmpada.
Então, não é que eu não fiz errado, eu aprendi como que Como não não faz. posso fazer. Exato. Então, eu acho que o questionamento, isso é tão importante, que tinha um grupo de professoras do ensino fundamental do Japão fazendo esse curso. Por quê? Nós temos 3 posicionamentos, né, de divisão. Hoje tem até o digital, mas a gente que se sobressai mais, né? O auditivo, o sinestésico e o visual. Então, desses 3, geralmente um se sobressai mais. Então, como entender aquelas crianças? A gente sabe disso. Tem gente que tem trigêmeos e a formação, a criação é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma babá, a mesma escola, e são pessoas diferentes. Às vezes um é auditivo, outro é sinestésico, outro é visual. Então não adianta eu falar para o auditivo que ele tem que estudar escrevendo. Ele não é sinestésico, ele tem que estudar ouvindo. Eu não posso falar para uma criança que é visual, falar para ela que ela tem que ouvir uma aula. Ela não vai aprender. Ela tem que assistir a aula, entendeu? Então, hoje tem testes que você detecta isso na criança e fala assim, olha, seu filho não está indo bem na escola porque ele não é igual você, mamãe, que é auditiva. Você tem que ensinar o pau. Não adianta você querer ensinar o seu filho do jeito que você aprendeu. Porque o seu filho tem um outro canal perceptivo, cognitivo, diferente do seu. E aí, agora o meu filho está aprendendo, é verdade. Então, isso daí tinha que ser ensinado nas escolas, no ensino fundamental do Brasil. Por isso que você vê a diferença de cultura, de fortalecer o ensino de base. A gente pega, eu e o Nelson fomos professor da UAB há muito tempo, a gente via que a dificuldade muitas vezes estava em saber escrever a língua portuguesa. Como é que você vai fazer uma peça se você não sabe conjugar um verbo, se você não sabe escrever uma palavra? Então você pegava erros, ainda pega, né? Erros absurdos. Por quê? A pessoa faz um ensino fundamental ruim, sem percepção de programação neurolinguística, esquece isso, sem nada. Termina o ensino fundamental sem conseguir interpretar um bilhete, ou seja, é um analfabeto funcional. Ele consegue ler, você dá ele lê. Aí você pergunta, o que você entendeu? Não, eu não consigo entender. Eu consigo ler, mas não consigo entender. Sim. Então, o que acontece? Aí ele vai para o ensino médio. Mesma coisa. Tenho exemplos, inclusive, de vizinho que o cara parou de ir na aula no ensino médio em outubro e quando ele foi para fazer a matrícula, para terminar o ensino médio, falou, não, seu diploma está aí. Porque virou um processo de ausência, sim, mas foi para a delegacia regional e você foi aprovado que você tinha boas notas. É aquele... programação continuada. Isso, entendeu? Eu esqueci o nome. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor, sabe? Não dá. Isso é um aí entra na faculdade particular. Aí, se você reprovar o cara que está pagando bem, tira você da coordenação de curso. Isso aí. Mas você não pode reprovar. Então, infelizmente, a gente volta, inclusive, nesses problemas de segurança. Não dá para discutir segurança sem discutir educação. Sim, não, sem dúvida. Aqui, você pune o professor, não pune o aluno. E o digital vai piorando isso, porque cada vez menos as pessoas escrevem, leem, e agora ainda tem o chat GPT. Não, nós estamos diante da primeira, não sei se foi Cambridge que fez essa pesquisa, nós estamos diante da primeira geração, né, do século, que é a Z, a primeira geração está conseguindo ser mais burra do que a anterior, que geralmente tem a melhoria. Sim. Essa tá... Lady Darwin. Vai melhorando. Nós estamos tendo uma involução. Sim. Né? Nós estamos... E tá pior, porque se a gente pensa, por exemplo, eu tô falando de essas questões de inteligência artificial, ela vai substituir muitas formas de trabalho, muitas pessoas, e se o cara não sabe ler direito, não sabe escrever, não sabe pensar, não sabe ter um pensamento crítico, para que precisa dele? A inteligência artificial faz tudo o que ele faria. Então... Marcelino, uma pergunta. Dentro disso tudo, ao que eu entendo, a gente tem que começar a pensar no seguinte, né? O EAD não é para todo mundo. Não, nunca foi. E hoje, se tem uma massificação,
tá? E levando para a segurança, você tem uma massificação muito grande em cima das condições que o AD propicia e que não é a via do indivíduo de aprendizado. Sim. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade com o EAD. Muita dificuldade. Você tem que anotar. Porque se você está assistindo o IAD, primeiro, você não pode... Hoje, infelizmente, o cara assiste IAD dentro do metrô. Sim, em qualquer Essa é a lugar. realidade do povo brasileiro. No carro. Você põe no carro. Exato. Então, se você tem um canal cognitivo, por exemplo, sinestésico, o IAD para você é 0,0 de aprendizagem. Então você vai ter que fazer o quê? Você tem que parar no ambiente, pegar um caderno, e o cara tá falando, você anota, você faz uma pergunta para depois mandar no e-mail dele, você faz questionamentos. Por quê? O que precisa... Agora eu vou falar para o professor de EAD. O professor de EAD, ele sabendo que do outro lado ele vai ser avaliado por pessoas auditivas, sinestésicas e visuais, o que ele precisa fazer? Ele tem que ser poliglota de uma língua só. Ele tem que falar para o sinestésico, de maneira que ele faz o sinestésico. Professor tarimbado como ele faz, que é dando o exemplo. Quando você dá o exemplo para o sinestésico é aquele aluno que na aula presencial ele levanta a mão. Professor, você tem um exemplo? Esse é o sinestésico. Ele precisa do cotidiano para aprender. Quando você traz para o mundo real, ele imagina aquele caso, encaixa a teoria na prática e ele aprende. Para o visual, você tem que ter o slide na aula. Não adianta você só ficar falando. Você tem que pôr, olha o slide aqui. Isso aqui é o artigo tal. E para o auditivo, ali para ele vai embora porque você está falando. Então, ele tem que ser poliglota de uma língua só. Agora, do lado do aluno, ele tem que saber o que ele é e explorar esse canal para ele aprender melhor. Tem que se adaptar a essa nova realidade. Muito interessante. Eu acho que já estamos também mais de uma hora aqui a gente conversando, já partindo para o final, e como a gente disse, foram 2 episódios. Queria passar a palavra para vocês para deixar um recado final aí para o pessoal, depois dessa conversa que a gente teve, somando as duas, mais de 2 horas aí, a gente trocando ideia, e então deixar para vocês darem o recado aí para o nosso público. E lembrando que não vamos parar aqui, né? Vamos ver se nem que seja, quando não puder, a gente tem a possibilidade online, de né? fazer online. Tá lá dos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, você da onde você puder, mas que eu acho que foi tão providencial e tão interessante o que a gente discutiu aqui, que eu acho que não podemos parar por aqui. Tanto isso tudo que o Marcelino trouxe, quanto as colocações que o Nelson trouxe, porque essa evolução é aquilo que a gente dizia, né? Dentro do contexto, o que faz essa troca de informação, essa visão diferenciada. Começamos pelo Nelson ou pelo Marcelino? Nelson. Nelson, a palavra, ele quer dizer que os mais velhos primeiro. Mais velho jovem. Então, eu gostaria de dizer, né, para todos que a gente tem que viver um dia de cada vez. Hoje eu aprendi bastante. Você vê que você mudando de país, que você fica longe, né, das pessoas que você gosta. Claro, minha família está lá, mas os familiares não. Dos amigos, né, que a gente acaba... Falta muito, né? Essa questão dos amigos, sempre estava dando aula juntos, né? A gente convivia todo dia. Nossa, todo dia, era no café ali, no intervalo, na hora que chegava, era muito bacana. Mas eu aprendi uma coisa, que se você não viver um dia de cada vez, cria-se uma ansiedade. Se você ficar com o futuro, o que vai acontecer? Você não vai saber, não tem o que fazer, né? Então você tira essa ansiedade. E o passado, se você ficar indo pro passado, que foi muito bacana, e algumas coisas ruins também existiu, né? Mas você cria uma depressão. Sim. Né? Então, se você viver um dia de cada vez e viver o momento, você ter essas duas coisas. Hoje eu tenho vivido dessa forma, eu acho que a idade vai chegando, né? Também, não tem que olhar muito pro futuro, não tem muito futuro mais. E assim, a questão do pretérito, ou seja, do passado, a gente tem que olhar só as coisas boas, né?
Só as coisas boas. Senão a gente realmente acaba ficando depressivo e olhar e viver o que estão passando agora. Isso que acho que é importante para todo mundo. Viva hoje e tenha muita fé, né? A fé é muito importante. Sim. E tem que acreditar. Eu sou cristão, tem que acreditar em Deus. E quem acredita, né, em outras coisas, mas precisa acreditar em alguma coisa, né? Exatamente. Alguma coisa superior que exista isso. Tem que ter no coração das pessoas. Que nada é por acaso, né, Nelson? Nada é por acaso. Nada por acaso. Bom, já que você terminou falando que você é cristão, eu também sou cristão, e eu queria exatamente deixar uma mensagem para você, só que você precisa se inscrever no canal. Você já curtiu? Ó, curtiu. Isso daí, quando você, é uma lei universal, você dá curtida, alguém vai curtir o que você faz, o que você fala, o seu trabalho vai ser valorizado, porque você está entregando um cliquezinho. Hoje, na era digital, um clique pode não valer nada para você, mas 1 milhão de cliques na sua vida vai poder valer. Então, isso é importante você entender, que quando você faz essa doação, você também recebe. E isso é uma viga mestra do cristianismo, Sim. que é primeiro amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí Jesus veio e deu uma mudada nessa norma, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque quando você fala que amar o próximo como a ti mesmo, se você não se ama, você vai detonar o outro. Exatamente. Mas é como eu vos amei. Ou seja, tendo um pensamento de dar para o outro aquilo que você deseja para você na sua atitude máxima. O que quer dizer isso? Prosperidade, paz, saúde, no hoje. Como o Nelson disse com muita propriedade, o passado já se foi, o futuro não chegou ainda. Então eu estou discutindo o quê? O presente. O presente é hoje, que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, não sei o horário que você está vendo esse podcast, o ano que você está vendo, se hoje é 3.000, 2.500, não sei, mas você pode estar vendo esse podcast no passado ou no futuro, que você tenha melhores dias na sua vida e que você entenda que você pode melhorar a sua vida por meio daquilo que você pensa. Pense, você é o melhor naquilo que você faz. Muito obrigado. Eu acho que depois de tudo isso, só me resta agradecer. Muito obrigado ao Nelson, ao Marcelino, pelo aprendizado, por mais tudo isso que vocês trouxeram para nós e para quem nos ouve, e agradecer de coração mesmo, e lembrar que foi muito importante estar aqui essa manhã com vocês, porque isso mostra que o tempo não afasta, ele pura e simplesmente faz a gente ter mais vontade, como disse o Nelson, de viver hoje. E hoje foi um dia maravilhoso, uma manhã muito boa de estar com vocês. E obrigado. Obrigado, Marcelino. Obrigado, Nelson. E saibam que, de qualquer forma, da minha parte, o Nelson nos Estados Unidos, você onde estiver, vocês sempre vão ter um amigo aqui à disposição. Como eu sempre digo, se me chamar às 3 da manhã para trocar um pneu do teu carro, pode chamar que eu vou estar lá. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E Neto, encerra. Isso, obrigado. Agradecer vocês pela presença, dizer que o espaço está aberto sempre que vocês quiserem. Tem algum tema que vocês acham relevante e tal e quiser vir aqui trazer com a gente, conversar com a gente, o espaço está aberto para vocês. Pessoalmente ou à distância? Isso, à distância, pessoalmente. E agradecer vocês que estão até agora aqui acompanhando essa nossa conversa. E como o Marcelino já colocou, não custa nada, dá aí o clique, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente continue esse projeto. É o engajamento de vocês que faz com que a gente continue trazendo temas relevantes como foram esses 2 episódios em que a gente pôde discutir tanta coisa e trazer tanto conhecimento. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.